Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de hoje, não me abandonei jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Vinde em meu auxílio, vinde, Senhor, em auxílio de todos nós, para que nós possamos estar preparados para quando o Senhor chegar. O apóstolo, depois daquele hino cristológico, agora ele vai aplicar este hino a si e vai falar também do seu rebaixamento, de como assim ele encontrou-se com o crucificado na estrada de Damasco. Os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto pelo Espírito. O apóstolo vai pensar, e hoje tem um belo resumo da sua trajetória, de como ele acreditava que o fato de ser circuncidado, de viver a lei, era para ele uma garantia de salvação, que bastava fazer isso e que Deus tinha a obrigação de salvá-lo. E então agora ele vai começar a avaliar a sua vida e vai dizer assim: não pomos a confiança na carne. Aliás, eu poderia pôr minha confiança na carne, daquilo que ele viveu na sua carne, cumprindo a lei mosaica. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. E vai dizer o que ele fez. Foi circuncidado no 8º dia. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Em relação à lei fariseu, pelo zelo perseguidor da igreja, contra a justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Paulo é um exemplar fariseu. Já lhes dizia algumas vezes isso, que nós temos um preconceito grande com os fariseus, mas eram pessoas de vida exemplar, eram sérias. O problema é que eles pensavam que iriam alcançar a salvação por causa desta prática exterior. Este era o problema, mas não é que não tinham uma prática, não tinham uma prática irrepreensível, ele vai dizer. Mas essas coisas que eram vantagens para mim, que ele fazia antes com empenho, considerei-as como perda por causa de Cristo. No encontro com Cristo, ele viu que aquilo que ele estava fazendo não se justificava, que não podia continuar a ter uma prática legalista exterior e pensar que com isso eles tinham a salvação. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo aquilo que ele fez antes, todo o esforço de antes, ele vai dizer assim: conhecer o Cristo, fazer a experiência de encontrar com Cristo, vale mais do que qualquer outra coisa. É nisto que está a salvação, meus irmãos. É neste empenho de salvação, através do qual nós podemos sim ter a certeza de que Ele nos ama. E a salvação é uma graça que nós não merecemos, mas Deus nos ama, Deus oferece para nós gratuitamente a sua salvação. Vejam, meus caríssimos, que olhando a história de Paulo, ou Saulo, se nós o queremos, nós podemos pensar em nós, pessoas de igreja, que temos tantas práticas de coisas boas, mas não podemos cair no erro de Paulo, que era aquilo de pensar que isso nos basta para a nossa salvação. Com isso nós vamos comprar a salvação que vem de Deus. Não, meus caros, a salvação é dom gratuito de um Deus que nos ama, de um Deus que se empenha por nós, de um Deus que oferece até mesmo o seu Filho, para que nós possamos ter a salvação. No Salmo de hoje, nós assim rezamos: cantai e entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. As maravilhas como essa, este perseguidor Saulo se torna um apóstolo Paulo. Procurai o Senhor Deus e seu poder, lembrai as maravilhas que ele fez. Descendente de Abraão, seu servidor, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Na aclamação ao Evangelho de hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Jesus está saindo da casa dos fariseus, é o grande tempo que ele ficou ali, diversas passagens, e ali então ele vai contar 3 parábolas que nós conhecemos muito bem. Jesus está com os publicanos e pecadores, e então
que estavam ali para escutá-lo. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus e vão dizer: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola, mas na verdade vem 3 parábolas. 2 nós temos no evangelho de hoje, que é aquela da ovelha perdida e da moeda perdida. Parábolas conhecidas por nós, mas que talvez nós tenhamos a dificuldade de perceber que fala de uma misericórdia imensa de Deus. As 2 primeiras parábolas, elas acentuam o fato de que Deus vai em busca do pecador. É o pastor que procura a ovelha, é a moeda que é procurada pela mulher. Jesus vai começar com uma provocação. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Não é verdade. Não pensemos que o pastor ia fazer uma loucura dessa. Deixar 99 ovelhas no deserto com o risco de perder tudo, de vir um lobo ou lobos e atacar o rebanho, ou elas se desgovernarem, um penhasco. Não, nunca. Ia cuidar das 99, não ia em busca daquela uma. Quando encontra, coloca nos ombros, com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e diz: alegrai-vos. De novo se repete essa expressão: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que está perdida. Quem é o pastor que via fazer tal loucura? Só Deus, meus irmãos. Mas veja que as 99 ovelhas que não se perderam não foram carregadas nos ombros. O que fez aquela ovelha para ser carregada nos ombros se perdeu. Isso não é mérito. Mas por que é carregada? Porque foi encontrada pelo pastor. Jesus conclui a primeira parábola dizendo: há mais alegria no reino dos céus por um só pecador que se converte do que por 99 que não precisam justos que não precisam de conversão. Se um justo, um santo se considera sem necessidade de conversão, é sinal que não é santo. É sinal que pensa ser santo. Ora, quem são esses personagens? Quem é a ovelha perdida? Quem são as 99? O início do capítulo que nós ouvimos hoje nos faz pensar logo quem são, porque Jesus é provocado por aquilo que os fariseus e os doutores da lei vão dizer sobre ele aos discípulos, porque ele está conversando com os pecadores e cobradores de impostos. Na parábola, meus caros, esse pastor é Deus. As 99 ovelhas que não precisam de conversão representam esses, são os fariseus e os doutores da lei. A ovelha perdida carregada no ombro do bom pastor é aqui o cobrador de impostos, o pecador. É para esses que o Senhor vem, para aqueles pecadores que precisam, porque estão perdidos, precisam de Deus. A mulher que tem 10 moedas, além do aspecto que ela precisava disso para viver, mas não é só isso, existe aqui uma alegria. Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. De novo, nós temos aqui a dimensão da busca e da alegria do encontro. Assim é o nosso Deus, ele se alegra. Se alegra porque, de novo, aquela ovelha, a ovelha não, a moeda perdida, representa os pecadores, os cobradores de impostos. Ao passo que as outras que não se perderam, que estavam ali seguras no cesto, são os fariseus e os doutores da lei. É para esses pecadores que Jesus vem. E na palavra de Deus nós temos belos encontros de Jesus com os pecadores. Pessoas que mudaram a vida, foram amadas antes disso. E algumas que nós nem sabemos se mudaram, mas que foram amados por Deus do mesmo modo. Foram ovelhas carregadas nos ombros por Jesus. Foram moedas que provocaram a alegria quando foram encontradas pelo pastor. Na oração de hoje, depois da comunhão, nós assim rezamos: ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem. Receber tudo aquilo que a força do sacramento pode suscitar na nossa vida, para que sejamos ovelhas que estão nos braços do nosso pastor.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.